E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Revisões Aula Paraná. E nesse vídeo aqui estaremos fazendo a revisão da aula 2 para a primeira série do ensino médio. Sem mais delongas, solta a vinheta, diretor. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Então vamos lá, pessoal. Na aula 2 foi visto as ideias de movimento uniforme, encontro de móveis no movimento uniforme e gráficos do movimento uniforme. Lá no finalzinho ele vai falar um pouco também sobre movimento uniformemente variado. Eu acho que faltou incluir aqui nessa tela para vocês, tudo bem? Então vamos lá? Primeiro a ideia de movimento uniforme. O que seria isso? Bom, nós definimos na física movimento uniforme como sendo um movimento onde o módulo da velocidade não muda durante todo o movimento analisado. Bem, então por isso que está escrito ali que define-se por movimento uniforme aqueles cuja velocidade escalar é constante. Então, se a velocidade fosse uma grandeza escalar, o que não é uma grandeza vetorial, porém se ela fosse uma grandeza escalar, no movimento uniforme ela seria dada como constante. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que o módulo de um vetor é uma constante. Tudo bem, pessoal? Só para ficar claro para vocês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em um movimento uniforme, todo veículo, todo móvel, todo objeto que estiver sujeito a esse tipo de movimento percorrerá em intervalos de tempos iguais, distâncias iguais. Tudo bem? Bom, tem ali então uma observação para vocês dizendo que o movimento uniforme é independente da trajetória. Entretanto, se a trajetória for definida por uma linha reta, dizemos que o movimento é retilíneo uniforme. Bom, isso é apenas uma variação dos movimentos uniformes. O movimento uniforme que é executado ao longo de uma linha reta, então ele se chama movimento retilíneo uniforme. É uma versão mais simples que serve para análise, para nós desenvolvermos toda a teoria em cima desse tipo de movimento. Bom, seguindo aqui então, nós vamos para a equação horária do movimento uniforme. Para que a gente possa desenvolver essa equação, basta você sair, ter como largada a equação da velocidade média. Lembra lá da aula passada? Aqui, ó, velocidade média. Eu vou deixar linkado aqui em cima a aula 1, se você perdeu, tudo bem? Então, a equação da velocidade média diz que V é igual a ΔS dividido por ΔT. O que isso significa? Velocidade é igual a variação da posição dividido pela variação do tempo. E variação da posição é escrito dessa forma aqui, ó, S menos S0. Toda letra que estiver sozinha, sem índice, significa final. Toda letra que estiver com índice, no caso esse índice sendo 0, significa inicial. Então, S é posição final e S0 é posição inicial. A mesma coisa vale para o tempo. T é tempo final e T0 é tempo inicial. Bom, para que nós fizemos isso? Para podermos alterar a forma desta equação. Nós queremos escrever uma equação que meça a posição de um objeto em movimento uniforme para qualquer tempo que você possa imaginar. O desenvolver desta equação eu vou mostrar para vocês em uma aula separada, onde eu vou estar resolvendo os exercícios dessa aula aqui, tudo bem? Como resultado, nós vamos ter essa equação aqui de baixo. Pegando o T0 igual a 0, o que significa? Significa que nós vamos iniciar a marcação de tempo no começo desse movimento e aí, mudando algumas letras de lugar, fazendo uns processos algébricos aqui, nós chegamos a esta equação aqui. S igual a S0 mais VT. Essa equação é conhecida como a função horária do movimento uniforme. Dentro desta equação, nós precisamos ressaltar duas coisas. Existem movimentos chamados de progressivos,
quando a velocidade é maior que zero, ou seja, positiva, e existem movimentos chamados de retrógrados, quando a velocidade é menor que zero, ou seja, uma velocidade negativa. Na física é muito clássico termos problemas que vão tratar de encontro de dois objetos. Então, dois objetos em um movimento uniforme, cada um em uma direção, vão se encontrar em um determinado ponto, em um determinado tempo. Qual é esse ponto em que eles vão se encontrar? Então, essa é a ideia, tudo bem? E aí a ideia do encontro é a seguinte: como eu garanto que dois corpos diferentes estejam no mesmo lugar? Bom, eu preciso adotar um referencial e eu preciso medir a posição desses objetos em relação ao referencial. Se ambos os objetos estão a 10 metros do mesmo referencial, consequentemente significa que eles estão no mesmo lugar. Isso é um problema de encontro. Então, se eu tenho dois móveis, A e B, e eles vão realizar um encontro em algum determinado ponto, significa que a posição do objeto A, ou seja, SA, vai ser igual à posição do objeto B, ou seja, SB. Então, para garantir que dois objetos se encontram no mesmo lugar, eu digo que SA, posição de A, é igual a SB, posição de B. Bom, vamos lá então. Aí aqui nós temos um exercício, pessoal. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é. Então está dada a função horária aqui. S igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e t em segundos. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Bom, esse exercício é muito simples, pessoal. Olha para essa equação aqui. Ele está dando para você a função horária, tudo bem? Agora, olha para esta equação aqui. Você vai perceber que ela é muito parecida com a outra. Qual é a diferença? No lugar do S0 tem um menos 2 e no lugar do V tem um 5. Eu acredito que você já tenha percebido. O que isso significa? Significa que S0, que é a posição inicial, é menos 2 metros, porque lá diz que é medido em metros, e o 5 é o nosso V, é a nossa velocidade. Se a posição está medida em metros e o tempo está medido em segundos, o V só pode estar medido em metros por segundos. Muita atenção nas unidades de medida, pessoal. Então, voltando lá, veja aqui. S igual a S0 mais VT. Pronto. Eu sei que o meu V é o meu 5. Então, basta você encontrar dentre as respostas a que tenha 5 como velocidade. E isso nos dá a letra C e D. Porém, eu preciso dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Se o V é maior que zero, progressivo. Se o V é menor que zero, retrógrado. Então, 5 positivo, maior que zero, então movimento progressivo. Resposta correta, letra C. Nós temos um segundo exercício. Bom, esse aqui eu vou fazer com vocês na aula de correção de exercícios. Ela vai sair em breve, pessoal, tudo bem? Aguardem aí que teremos uma aula exclusiva para corrigir os exercícios no canal. Uma coisa que é comum fazer ao analisar um tipo de movimento é tentar explicar este movimento por meio de um gráfico. Ou seja, construir um gráfico que represente aquele movimento que está acontecendo. Isso torna a análise bem mais fácil, porque criamos algo mais visual para mostrar às pessoas. Então a ideia é que no gráfico de movimento uniforme, nós podemos analisar a equação horária desse movimento, para perceber como que ele vai se comportar ao longo de um período de tempo. Então aqui nós temos dois gráficos e em cada um deles temos a representação do movimento retrógrado em vermelho e do movimento progressivo em azul.
Então vamos dar uma olhada nesse primeiro gráfico aqui. Ele é um gráfico que representa posição, que é o S, em relação ao tempo. Ou seja, como a posição de um objeto varia com o passar do tempo. Então veja, no movimento progressivo, essa posição começa aqui embaixo, lembrando que aqui é o zero, pessoal, certo? A interseção entre as duas retas do plano cartesiano representa sempre o zero. Então nós estamos aqui na parte inferior do S, ou seja, é uma posição negativa, e esse movimento se dá de maneira crescente. Ou seja, conforme o tempo vai crescendo, a posição vai crescendo. Isso é uma característica do movimento progressivo. Já o movimento retrógrado, que é ao contrário, tem um gráfico que é ao contrário do gráfico anterior. Então veja essa linha vermelha aqui. Um movimento retrógrado começa com uma posição, neste caso, positiva, e vai decrescendo conforme o tempo vai avançando. Então, se eu tenho um movimento progressivo, a reta que representa essa função horária vai ser uma reta crescente. Se eu tenho um movimento regressivo ou retrógrado, a reta que representa essa função horária vai ser uma reta decrescente. Esse é um padrão bem simples que nós temos com relação às funções horárias. Já os gráficos de velocidade para esse mesmo tipo de movimento, que é o movimento uniforme, eles são muito fáceis. Por quê? Porque um movimento uniforme é aquele onde a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda. Se a velocidade está no eixo vertical, algo que não mude para este eixo é algo horizontal. Sempre tem que ser perpendicular para representar uma constante. Então, no movimento progressivo, velocidade positiva. Olha aqui. Movimento progressivo, velocidade positiva. Então, o nosso gráfico do movimento progressivo tem que estar na parte de cima do eixo, porque é a parte positiva da velocidade. Já o movimento retrógrado está na parte inferior do nosso eixo, pois é a parte dos números negativos. Aqui nós temos um exercício muito legal sobre movimento uniforme. Este eu vou estar resolvendo no vídeo exclusivo de exercícios, pessoal, tudo bem? Guardem esse exercício aí que nós vamos retornar a ele no futuro. Tempo de encontro. Então a ideia aqui é a seguinte: se eu tenho um movimento de encontro, se eu tenho dois objetos se movendo e em algum momento eles vão se encontrar em algum lugar, quanto tempo leva para que esse encontro aconteça? É isso que eu quero entender aqui. E aqui no texto, pessoal, diz o seguinte: a forma para se determinar o tempo de encontro entre dois objetos varia dependendo do tipo de movimento que eles estão fazendo. Se os dois objetos estão se movendo no mesmo sentido, como representado no item 2, o tempo de encontro vai ser determinado de um modo. Se o movimento ocorre em sentidos opostos, um para a direita e outro para a esquerda, então o tempo vai ser determinado com uma outra equação. E aqui na sequência ele traz essas equações para você. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro ponto onde eu discordo um pouco do autor dessa aula. Tá? Eu não gosto de deixar uma equação pronta para se determinar o tempo de encontro entre dois objetos. Isso é algo que tem que sair naturalmente quando você está estudando física. Então eu vou demonstrar de onde saem essas equações quando nós estivermos fazendo a aula de solução de exercícios. Então eu mostro de onde vem a equação para movimentos no mesmo sentido e eu mostro de onde vem a equação para movimentos em sentidos opostos. Então vamos seguir aqui, temos o nosso exercício do Enem, pessoal. Então, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, nós temos aqui um gráfico que tem no eixo vertical a velocidade em metros por segundo e no eixo horizontal nós temos o tempo em
segundo. Então, o tempo aqui começou em 0 e foi até 15 segundos. E a velocidade começou em 0, subiu até 11 metros por segundo e aí começou a diminuir um pouquinho. Tudo bem? É assim que a gente analisa um gráfico, pessoal. Ó, começou aqui o movimento. Velocidade aumentou, aí chegou no máximo dela, se manteve nesse máximo por um tempo e aí começou a cair um pouquinho. Isso está representando como que o atleta se comportou durante o desenvolver da prova. Bem? Então, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Vamos lá. Velocidade constante. Sempre que a velocidade for constante, ela vai ser uma reta horizontal. Então, basta nós encontrarmos no nosso gráfico qual é o trecho onde essa velocidade é constante, onde essa reta é horizontal. Então, ela começa aqui no ponto 5, vem aqui reto, terminou aqui, mas como não está exatamente no fim do quadradinho, a gente vai até o final dele, tá? E aí olha aqui quanto está, 8. Então a resposta é entre 5 e 8 segundos. Por quê? Porque nesse intervalo aqui, o gráfico é uma horizontal. Se o gráfico da velocidade é uma horizontal, significa que esse movimento é uniforme, significa que a velocidade foi constante. E é justamente isso que está pedindo no exercício. Nós vamos para movimento uniformemente variado. E aí, a principal característica de um movimento uniformemente variado é que nesse modo de movimento existe uma nova grandeza física chamada aceleração. E a aceleração ela é responsável por causar variações na velocidade de um movimento. É isso que está escrito aqui no nosso texto. E aí ele apresenta para nós a equação da aceleração, que é uma definição aqui física, aceleração igual a ΔV dividido por ΔT, e ele diz que A maior que zero significa movimento acelerado, A menor que zero significa movimento retardado. Velocidade aumenta quando acelerado, velocidade diminui quando retardado. Bom, aí aqui na sequência nós temos então uma tabela, ela não está muito boa assim de se ver, pessoal, mas vamos lá. Ele está relacionando velocidade e aceleração. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o movimento é progressivo acelerado. Positiva e negativa, progressivo retardado. Negativa positiva, retrógrado retardado. Está errado, tá, pessoal? Negativa, retrógrado. Positiva, aceleração, acelerado. Tudo bem? Está errado aqui na tabela. Esses dois aqui estão invertidos, tá? Negativa e negativa, retrógrado, retardado. Tudo bem? Então, um errinho aí para vocês corrigirem depois. E aí, aqui pessoal, apenas joga para vocês, tá? A função horária do movimento uniformemente variado. E eu não gosto de fazer isso, tá? Então, naquele vídeo onde trarei a solução dos exercícios, vou trazer também as definições de onde saem essas equações, tá? Esse vídeo promete ser um pouquinho longo, mas ele vai explicar de onde essas coisas saem, o que é muito importante quando você quer entender a física das coisas, tudo bem? Então, e aí aqui na sequência ele traz a equação de Torricelli, que é uma equação muito famosa, que ela é famosa justamente por não ter tempo, olha aqui, não tem tempo nesta equação. Eu também vou dizer de onde ela sai nessa aula onde estivermos corrigindo os nossos exercícios, tudo bem? E aí, para finalizar aqui, um último quiz, considerando os movimentos uniforme e uniforme variado, um movimento cujo móvel se afasta do referencial, contudo sua velocidade diminui com o tempo, é dito. Então vamos lá, vamos analisar isso. Está dizendo que o objeto se afasta do referencial. A distância do objeto ao referencial aumenta com o passar do tempo. Isso significa progressivo. Mas também está dizendo que enquanto ele se afasta do referencial, a velocidade dele diminui.
Se a velocidade dele diminui, então isso é um movimento retardado. Então, onde nós temos progressivo e retardado, letra B. Ok? Então, essa é a nossa resposta correta. A próxima questão aqui eu vou trazer junto no próximo vídeo. Tudo bem, pessoal? Desculpa não resolver eles aqui, é que não fica nada didático trazer uma solução de um exercício onde envolve matemática apenas com equações em um PowerPoint. Tudo bem? Então eu prometo trazer isso para vocês de uma forma mais didática, onde vocês vão entender o raciocínio por trás da solução dessas questões. Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!